fé e conhecimento. Olá, meu nome é Nino Denani, seja muito bem-vindo ao meu canal e a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esses dois termos bastante complicados e bastante utilizados aí quando a gente está falando de magia e também quando a gente está falando de vida, né? Eu comecei, na verdade, essa série, né, esse assunto decorrência do vídeo anterior de segunda-feira, quando eu falei sobre os mecanismos de crença que são importantes para a gente levar o estudo mágico, né? Quando a gente está falando de magia, a gente está falando de uma forma ou de outra de estudo de mecanismos de crença. Se a gente não está falando, se você não sabe o que é isso, você está fazendo magia errada, beleza? De qualquer forma, hoje a gente não vai explanar um pouquinho mais esse assunto, porque não dá para falar de mecanismo de crença sem saber o que é crença, saber o que é fé e principalmente sem saber o que é conhecimento. Antes de mais nada, claro, né, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no joinha aí. Se você gosta muito do que a gente faz aqui, já viu outros vídeos, acha bacana e quer ajudar a gente a fazer mais vídeos assim, então torne-se um membro do canal, clica aqui em Seja Membro, para você se tornar um hashtag Demonino Oficial, beleza? Com grupo de WhatsApp exclusivo e tudo mais, certo? Vamos falar sobre o que é a fé, então, porque aparentemente fé e crença se misturam, mas isso não é totalmente verdade. Por que isso não é completamente verdade? Porque a fé é uma espécie de adesão incondicional a uma ideia que não necessariamente está envolvida ou embasada em fatos. Incondicional aqui é a palavra-chave. Alguns sinônimos que a gente pode ter para a fé é o acreditar, né? A crença, crer, apostar, né? Eu aposto que isso é verdade e coisas desse gênero. Mas a diferença entre essas questões é a incondicionalidade, né? Para você ter fé em alguma coisa não pode haver dúvidas. Agora, quando você acredita, você precisa que a dúvida esteja lá. Vamos falar de alguma forma um exemplo para você entender melhor isso daqui. Quando a gente está falando de fé religiosa, por exemplo, né, a pessoa se afeiçoa a uma religião e seu cabedal de crenças. A pessoa precisa, por exemplo, no cristianismo, que é o maior conglomerado aí religioso do Brasil, né? Quando a pessoa é cristã, ela tem que acreditar de forma incondicional na existência de um Deus criador, provém a manutenção do universo e que estará aqui depois que o universo se findar. Ou seja, ele é sempiterno, né? Ele sempre existiu, ele criou o universo se mantém por sua vontade e ele continuará existindo depois que o universo se findar. A pessoa, para estar dentro, comungando com um paradigma religioso, ela precisa ter fé em Deus. Ou seja, não pode existir dúvidas de que essa entidade existe. No caso ainda do cristianismo, que a gente tem uma espécie de semideus, ou vertente secundária do mesmo Deus, né, o Deus que se fez carne, essa pessoa também precisa acreditar, ter fé, na real, na existência de Jesus. Então, precisamos ter fé em Deus e fé em Jesus. Não podem haver dúvidas da existência dessas duas pessoas. Isso é ter fé. A gente pode ver exemplos mil disso daí ao longo do ensinamento religioso, né? Quando, por exemplo, vira um castigo quando um dos apóstolos lá nega a Jesus Cristo 3 vezes. Daí é uma das coisas mais blasfemadoras do cristianismo, exatamente por quê? Porque ele não demonstrou sua fé. Ele teve dúvidas a respeito do que Cristo fazia, Jesus fazia, logo ele não teve fé. Outros exemplos tantos também há ali, né? Quando, por exemplo, o camarada vai sacrificar o filho dele, certo? Então, o que Deus pede para ele, né? Levar lá o filhote dele com uma faca para sacrificar, porque Deus há de prover o sacrifício. E aí, chegando lá, ele vai com toda a força dele para matar, por quê? Porque ele tem fé na justiça divina, né? Ele não tem dúvidas de que o que ele está fazendo é realmente uma mensagem divina e, portanto, é o certo a ser feito. Aqui está a grande situação. Qualquer pessoa com um mínimo de neurônio, numa situação igual, chegaria no alto do morro e falaria: nah, eu não vou matar meu filho. Será que se eu matar meu filho eu estou fazendo certo? Nesse momento, a fé deixa de existir e passa a ser talvez uma crença. Lembra? Crença, ela admite a dúvida. A fé não. Por exemplo, eu consultei aqui o dicionário Presbyterian para falar a respeito do vocábulo fé e ele fala aqui exatamente o que eu disse. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade. Depois tem um verbete na Wikipedia também que traz um negócio em complementação a essa fala do Presbyterian, que é: sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação,
pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Ou seja, você não necessariamente precisa acreditar só na ideia, você também pode acreditar só na fonte que está transmitindo essa ideia. Como, por exemplo, os lavistas fazem, né? Eles acreditam em fé no que o Olavo de Carvalho está falando, independentemente do que ele está falando, certo? Qualquer coisa que proferida pela boca do Olavo passa a ser automaticamente verdade para essas pessoas. Isso é ter fé, assim como o bolsonarista também tem fé em Bolsonaro. Independente da groselha que ele fale, independente de quantas pessoas morreram porque ele não comprou vacina, as pessoas acreditam na figura, no transmissor daquela mensagem, que é o Bolsonaro. A fé também não se sustenta a partir de evidências, provas, entendimento racional, embora esse último aqui seja um pouquinho digno de nota, né? Porque entendimento racional é uma coisa que vai trabalhar com a epistemologia das coisas, enfim, a gente vai tentar entender o que é a racionalidade. Então a gente vai ver, por exemplo, pessoas que usam de falácias lógicas e parecem estar dando argumentos racionais, ou pessoas ainda que vão fazer aquilo que a gente chama de sofismo, né? Que é uma espécie de enrolação no seu argumento para tentar provar um argumento inverossímil como verossímil, né? No vídeo passado a gente falou a respeito de algumas coisas assim, inclusive quando a gente estava falando de construção do conhecimento do cabedal de crenças, beleza? O importante é que a gente diferencie essas coisas, porque no senso comum, crer e ter fé virou a mesma coisa. E é importante, de fundamental importância, aliás, a diferenciação dessas palavras. Por exemplo, eu geralmente falo, eu acredito em espíritos. Acreditar tem a ver com crer, não com ter fé. Quando eu falo que eu acredito em espíritos, eu estou insinuando que existe uma dúvida da existência dele. E essa dúvida, no meu entendimento, é mais salutar do que a fé. Porque como a fé é o acreditar em uma coisa sem necessária comprovação, sem necessária verificação, sem nada, e de forma inconteste, você vai acreditar sem sombra de dúvidas naquilo, ela não admite o aprendizado. O aprendizado depende da confissão de que aquela ideia talvez esteja errada. Assim como eu falo, eu acredito em espíritos. Agora, ter fé em Deus, como um cristão faz, não admite aprendizado. E isso é tão real que quando você tenta conversar com um cristão a respeito da existência ou não de Deus, dos milagres ou não de Cristo, vocês veem como é quase como conversar com a porta, né? Não há argumento que você coloque ali, não há fatos que você coloque, não há dados que você demonstre. Essa pessoa não vai te ouvir. Não é nem que ela vai acreditar em você, ela não vai te ouvir. Exatamente porque a fé não admite esse posicionamento. A fé tem que ser inconteste. Por não sustentar-se em evidências, em geral, a fé se sustenta em experiências pessoais, né? É outra coisa que todo religioso vai abordar com você. Principalmente, por exemplo, quando eu falo da Umbanda, né? Eu fui umbandista por 15 anos e hoje em dia, quando eu falo da Umbanda com as pessoas, né? Quando, por exemplo, eu falei aqui, olha, eu acredito em espíritos, mas isso admite a possibilidade da não existência deles, as pessoas vão falar para mim, mas espíritos existem, porque lá no terreiro onde eu faço, a pessoa incorpora e fala do meu tio, falou da vida do meu tio. Isso é uma experiência pessoal, que dentro da retórica, do mundo da discussão, nós vamos chamar de experiência, falácia do apelo à anedota, né? Falácia anedótica, alguma coisa assim. É uma história que está sendo contada que não é possível de verificação. Para falar de verificação, nós precisamos entrar no termo do conhecimento, porque fé é diferente de conhecer. E isso daqui pode dar um nó na cabeça de vocês. Mas o conhecimento, ele é um mergulho muito mais profundo numa informação do que simplesmente você ter a informação. Inclusive, o conhecimento é construído a partir da informação e dos dados. Se você não tem os dados, não tem informação, você não tem conhecimento. Entretanto, nem toda informação é plausível de construir conhecimento. Porque, como vimos no vídeo anterior, informações também podem ser falsas. Mas para finalizar esse primeiro pedaço do vídeo a respeito da fé, então colocamos aqui, isso não é definição minha, beleza? Vou colocar aqui embaixo para você, no campo de descrição, as referências da onde eu tirei isso. Fé é quando você, presbiteriano, é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade. Fé é a adesão de forma incondicional
condicional. Ter fé em si mesmo, mas não saber se você vai passar de ano, não é ter fé. É acreditar em si mesmo. Porque você está na sua cabeça acreditando que você vai passar, né? Você tem praticamente certeza de que você vai passar, mas ainda está... tem a dúvida se isso é real na sua cabeça. Isso é acreditar. Isso não é ter fé, beleza? Agora, uma coisa importante antes de terminar isso. Vocês podem estabelecer as diferenciações linguísticas que vocês quiserem aqui. Inclusive, coloquem aqui embaixo no campo de comentário essas diferenciações. O que é fé para você e o que é acreditar para você. Entretanto, a gente precisa de alguns tipos de ferramentas, como eu falei para vocês do conhecimento, para termos dados, para verificarmos se as informações são factíveis, para que a informação se torne conhecimento. Uma das formas de termos dados é através de escritos, de decifração de símbolos. E eu vou explicar isso tudo direitinho para você lá. O dicionário ou uma enciclopédia são formas da gente ter escrito ali um compêndio de conhecimento, que é diferente do que você acha. Porque quando você acha, não existem esses dados aonde você vai conseguir se apoiar para transformar em conhecimento. Nem na questão lá do argumento anedótico, da historinha que alguém contou para você, que você pode vir e contar para mim, ou a história que você vivenciou. Por que isso não é um dado relevante? Primeiro, porque a gente não sabe todas as questões falseáveis dessa ideia. Você só está contando isso. Eu não sei se você é um cara que só fala a verdade. Segundo, mesmo que você só fale a verdade, existem a construção de memórias falsas. E essa construção de memórias falsas acontece no momento em que o fato aconteceu, até o momento que você está falando dele. O próprio falar daquela memória que você tem altera essa memória e pode criar uma memória falsa. Pode ser que você não tenha interpretado bem o sinal que você recebeu, né? Teve um monte de informações dentro de um contexto religioso, por exemplo. Talvez você estivesse em fervor religioso, o que faz com que você interprete mal o que está acontecendo. Existem N questões psicológicas que também podem estar acontecendo, indutivas que também podem estar acontecendo, que você não tem controle sobre elas. Ela te impressionou de algum jeito, e legal para você naquele momento, porque todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Então para você valeu, mas não vale como reflexo de uma verdade extra-mentes. Lembra que eu falei disso no vídeo anterior? Pois é, esse tipo de coisa não vale como a faceta de uma verdade extra-mentes. Só vale como uma verdade intra-mentes e vai entrar novamente no mecanismo de crença. Vamos falar então agora de conhecimento, tá? Antes da gente falar de conhecimento, eu quero te falar que existe uma forma muito legal de você ter conhecimento sobre o mundo mágico e sobre todas essas coisas que nós estamos conversando, entrando aqui ó, em teoriadamagia.com.br, que é o curso que a gente oferece de teoria mágica, beleza? Então lá a gente tem não só as nossas percepções a respeito do que é magia, mas também fontes bibliográficas, vídeos externos referenciados, né, com outras pessoas falando a respeito daquele assunto, para que você consiga construir seu próprio cabedal de conhecimento através dos dados que você vai colher. Além disso, nós temos professores próprios de cada um dos sistemas mágicos. Então, hoje já está montado o sistema de Magia do Caos com o Fausto Ramos e o de Wicca com o sacerdote wiccaniano Cedric Nightingale. Então, todas as informações lá são conhecimento, porque tem os dados corroborando, tem bibliografia, tem tudo lá. Então, conhecimento, teoriadamagia.com.br, para você saber mais. Vamos falar então do conhecimento, tá? Diferentemente da fé, diferentemente do crer, o conhecimento ele precisa estar baseado em dados. Mas eu vou te contar um negócio. Todo conhecimento, pelo menos algumas escolas postulam que a maioria dos conhecimentos advém de uma crença. Olha que legal. Você precisa ter uma crença e depois ver se essa crença é verificável de alguma forma, para se tornar uma crença verdadeira. Ou se essa crença é inverificável para se tornar uma falsa crença. Quando você tem uma crença verdadeira, você consegue, a partir da observação e do estudo dessa sua crença verdadeira, transformá-la em conhecimento, beleza? Então, por exemplo, no caso de Deus, como a gente saberia que Deus é conhecimento e não é fé? Primeiro, né, você precisa admitir que ele não existe. Essa é uma possibilidade. Ele tem a possibilidade de existir e de não existir. Então você vai largar a sua fé e transformar isso numa crença. A partir do momento que você transformou a ideia da existência de Deus numa crença, você vai buscar dados que corroborem com a existência de Deus. Em geral,
Um dos métodos que a gente faz com isso é de tentar achar coisas para falsear a ideia, em geral, porque é mais fácil, tá? A falseabilidade não é aplicável a todo tipo de conhecimento, mas é uma maneira muito bacana de você pensar a respeito das coisas, que é assim: como que eu consigo provar que essa ideia não existe? Vamos dar um exemplo clássico de uma falseabilização. Digamos que a gente ache, a humanidade toda, que todos os cisnes são brancos, só existe cisne branco. Qual que é a forma de falsear isso? Achando um cisne de outra cor, certo? Por quê? Porque se eu for tentar provar que todos os cisnes são brancos, eu vou ter que pegar todos os cisnes do mundo e contá-los e averiguar se cada um deles são brancos. Essa possibilidade é impossível, na verdade, é possibilidade impossível. Porque assim que eu terminar de contar o último cisne, talvez tenha nascido cisnes novos, eu vou ter que contá-los de novo. Qual que então seria a forma mais fácil de eu entender que essa história é mentira? Procurando um cisne preto, certo? Aí eu não dependo de cisne que estão nascendo, eu posso ir olhando e ver se eu achar um cisne preto, a minha hipótese já está errada. Ou seja, essa é uma forma de falseabilizá-la. Se eu não achar nenhum cisne preto, então a tendência é que a afirmação todos os cisnes são brancos seja verdadeira. É assim que a ciência funciona em grande parte dos seus atos, beleza? Não são todas as ciências que usam esse tipo de situação. Mas esse é um dos sistemas mais fáceis que a gente tem, mais comuns, mais naturais que nós vemos de comprovação científica, tá? Então lá no caso de Deus, como é que eu posso... Qual ideia que me mostraria que Deus não existe? Nesse momento você vai perceber que é impossível. Não dá para você provar, não dá para você fazer um exercício mental que tente provar a inexistência de Deus. Porque Deus escapa de tudo, né? Você pode falar que tudo tem que ter um criador, mas exceto Deus. Deus é incriado. Deus é o bem, mas tem o mal, mas o mal é a ausência de Deus. Então, na verdade, assim, a gente não existem formas da gente passar Deus por este processo. Então, a única forma de tentar criar conhecimento a partir da ideia de Deus é através de argumentação. E essa argumentação, em algum momento, vai ter que esbarrar nos dados. O que são dados? Dados, eles não são somente números numa tabela, beleza? Tem várias formas de dados, inclusive a própria linguagem é um dado. Por exemplo, digamos que você vê o alfabeto chinês, tá? O alfabeto chinês, ele é um monte de desenho lá esquisito, que se você não consegue identificar esses negócios, eles passam a ser só um monte de desenho. A partir do momento que esses desenhos, os ideogramas, se tornam fonemas ou palavras, eles passam a fazer parte do seu cabedal de dados. Eles passam a ser, para você, linguagem, que você vai conseguir estudar para ter vários tipos de informações ali, incluindo cultura, incluindo existência do povo, antiguidade da língua, enfim, um monte de coisas vai aparecer para você ali. Dados são coisas que são de alguma forma comprováveis, corroboráveis, que você consegue de alguma forma medir e mensurar. Se você não consegue mensurar a ideia, você precisa pelo menos achar dados que a sustentem. E quais são os dados que sustentam Deus? Nenhum. Porque embora nós tenhamos linguagens, né, alfabetos e tarará, que sustentam a ideia da existência de um Deus, esse é o único dado que a gente tem e ele é altamente questionável. É tão questionável que a gente vê um monte de ideias de Deus surgindo. Se Deus fosse um dado confiável, a linguagem só por si fosse um dado confiável, nós teríamos uma única forma de interpretar esse Deus. Hoje, por exemplo, a gente tem 1 milhão de formas de Deus pessoa, de Deus impessoal, de Deus zoantropomórfico, de Deus zoomórfico, de Deus como sendo qualquer coisa. Ou seja, nós não temos dados que corroborem com isso. Vou te dar um outro exemplo. Como é que a gente sabe que o Bolsonaro contribuiu para o tanto de mortes que a gente tem hoje por conta de Covid? Porque nós temos os dados, nós temos os e-mails, nós temos a demora da compra, nós temos a ideia dele de promover a hidroxicloroquina, a compra da hidroxicloroquina e depois, ou seja, nós temos notícias, nós temos os números, nós temos um monte de coisas que se fundamentam na realidade. Isso são dados, beleza? Isso são o que a gente chama de prova. São os dados com os quais nós conseguimos construir conhecimento. Claro que, para construir conhecimento, nós devemos acreditar e não necessariamente, aliás, não absolutamente, ter fé. Nós podemos acreditar que o Bolsonaro não contribuiu com isso.
que é mais ou menos o que a justiça tem que fazer, né? A justiça parte do princípio da inocência. Ou seja, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Então a justiça acredita que o Bolsonaro é inocente, tal qual a acusação, o Ministério Público acredita que o Bolsonaro é culpado. A partir daqui, como é que a gente vai chegar a encontrar a verdade nesses fatos? Buscando dados, apresentando dados, para que esse crer se manifeste em verdadeiro, crença verdadeira ou falsa crença, e assim a gente construa um conhecimento. Eu sei que esses dois vídeos que eu fiz, tanto da crença quanto de hoje da fé, estão bastante complicados, beleza? Exige um certo subjetivar da nossa pós-verdade atual, mas eu acho que eles são fundamentais para a gente entender o trabalho do mago, né? E vocês me pediram no vídeo de sexta que eu trouxesse mais informações prontas do que só pensamentos para vocês, né? Então eu estou trazendo para vocês, expliquei direitinho o que é o mecanismo de crença e como você usar ele na sua prática mágica, e agora estou explicando para você o que é fé e conhecimento para você conseguir diferenciar uma coisa da outra. Quando eu falo que eu acredito em espíritos, quer dizer que eu não tenho conhecimento sobre isso, porque eu não tenho dados a respeito dele. Sacaram? E agora você também consegue trazer isso para a sua prática, juntar esses dois vídeos e falar: eu não tenho conhecimento que Lilith existe, porque eu só tenho lendas, né? Só tenho textos falando disso de forma muito geral e jogada fora. Não tenho dados que corroborem com isso. Entretanto, eu posso colocar a figura de Lilith dentro do meu mecanismo de crença para fazer com que isso funcione dentro de uma prática mágica para alteração da minha realidade, através do poder da minha vontade. Olha que bacana. E eu também sei que vai ter um monte de gente que não vai entender o que eu falei, né? Mas vocês também falaram para mim no vídeo de sexta que eu não devia me importar muito com isso, que eu devia chutar daqui para frente e não tentar ficar resgatando a galera. Então, já que os demoninos me pediram, os membros do canal, eu vou fazer isso, porque se eles estão comigo e compraram essa história, eu compro a história com eles e vamos embora, beleza? Se vocês têm dúvida, entretanto, coloquem aqui no campo de comentários, não no chat, no campo de comentários, para que eu saiba até onde você conseguiu chegar. Não tenha vergonha, beleza? Aqui nesse canal ninguém julga ninguém com relação a burrice, ignorância, essas coisas todas, beleza? Então coloque aqui no campo de comentários. Se eu ver que a discussão ou sua pergunta gerou algum tipo de comentário negativo, onde a pessoa está te zoando, tarará, eu vou apagar esse comentário, beleza? Para que todo mundo fique livre para fazer suas perguntas, para que ou pessoas mais capacitadas consigam explicar, ou eu faça um vídeo futuramente tirando essas dúvidas, fechou? Então, escreva aqui no campo de comentários o que vocês acharam sobre isso, e eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima vida, sejam pessoas melhores do que vocês foram até agora. Tchau!